Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 1, verso 18. Em nome de Jesus, enquanto eu estiver pregando, eu quero que você fique dando glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bata palmas. Nós estamos na presença de Deus, amém, igreja? Então, nós estamos aqui com um motivo só: cultuarmos ao nosso Deus. Estávamos tendo agora aí, esses dias, um campeonato de clubes e as pessoas viajam quilômetros, pagam preços de passagem caríssimas, ingressos caríssimos, para ir ver o seu time perder. É muita besteira. Investir na casa, investir na mulher, diga amém, mulher. Mas vão lá. E eles gritam, se rasgam, fazem tantas coisas. Aí nós vamos para o culto, trava tudo. Ninguém abre a boca, ninguém dá um glória a Deus, ninguém bate uma palma para Jesus. Amém, igreja? Nós somos livres, meu irmão, para adorar o Senhor. Mateus capítulo 1, verso 18. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Uau, imagina isso saindo no jornal O Guajará. Mulher está grávida sem ter relação com o marido. Imagina aí, meu irmão. Isso que está na Bíblia, irmão. Continua. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus é comigo e com você, meu irmão. Deus é conosco, Deus é com essa igreja, Deus é na sua casa, Deus é na sua família. Esse Deus habita em mim e em você. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre essa presença que foi declarada há muitos anos atrás, antes dessa virgem engravidar. Foi dada uma profecia: olha, vai nascer um menino, e ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus em você. Então essa é a realidade do nosso Deus encarnado, que veio habitar em mim e em você. Então nós vemos essa profecia se concretizar na vida do nosso Senhor Jesus. Essa profecia é para hoje, meu irmão, porque Deus habita em nós. Só que o diabo tem mentido para muitas pessoas. Fala: não, o quê? Isso foi muitos anos atrás. Isso é história de carochinha. Jesus foi só apenas um revolucionário. São escritos de homens. Não acredite nisso, não, meu irmão. O nosso Deus habita no sublime e alto trono e habita em mim e você. Então, assim como ele está no seu alto sublime trono, gerindo todo o universo, esse mesmo Deus habita na minha vida e na sua vida. Se move através de nós. Esse é o nosso Deus. E o diabo tem mentido para muitas pessoas. E muitos estão cegos e não conseguem abrir o seu entendimento para adorar ao Rei dos Reis, chamado Jesus. O diabo cegou o entendimento de muitas pessoas e elas estão amarradas nisso.
crendo que isso não é uma verdade, que Jesus habita em nós. Então nós vamos hoje, querido, falar alguns pontos. Eu mandei os versículos bíblicos para a Luana, falou, meu Deus, é a Bíblia todinha hoje. Nós vamos falar de um tema que está dentro da teologia sistemática, querido. A teologia sistemática, ela pega um assunto, coloca um tema e vai falar de Gênesis e Apocalipse sobre esse tema. Então hoje nós vamos falar sobre essa presença em cima desse tema, teologia sistemática. Para que eu e você entenda que o nosso Deus é o Deus de Gênesis a Apocalipse, habitando em mim e você. É uma realidade, querido, não são falácias. E nós podemos se alegrar nisso todos os dias. O mesmo Deus que habita nos céus, habita em nós. E nós vamos começar falando primeiramente sobre um atributo de Deus. O atributo da onipresença dele. Nós servimos um Deus que é onipresente, querido. Esse é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Incomunicáveis porque esse atributo só pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E agora esse Deus que está em todos os lugares, habitando nos céus, habita também no nosso meio. Não tem como você, Senhor, me dá uma licencinha, que eu vou fazer algumas coisinhas escondidas. Ele está te vendo, meu irmão. Se tivesse um crente aqui. Não tem como você fazer as coisas escondidas de Deus, porque Deus está em todos os lugares. E a Bíblia vai dizer que Ele está contemplando todas as coisas. O salmista, no Salmo 139, reconheceu a onipresença de Deus. E ele fala assim, Salmo 139, verso 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito, meu irmão? Existem pessoas que saem da cidade para ir para outra cidade, para trair o cônjuge pensando que ninguém vai ver. E esse Deus poderoso está em todos os lugares, o salmista entendeu isso. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Não tem para onde nós corrermos, querido. O Senhor está com os olhos fitos em mim e você todos os dias. Tudo que eu e você fizermos, o Senhor está vendo. Às vezes nós falamos assim, não, hoje eu lembrei, eu fui almoçar com o Johnny e com a Daisy, aí eu lembrei que a Daisy falou assim, olha, eu comprei uma Nutella escondida. Aí o marido dela falou assim, meu Deus, foi? Então, passou despercebido nessa casa. O Johnny não compreendeu que tinha algo lá na casa dele, que a sua própria carne, da sua carne, estava enganando ele. Olha, meu filho, te enganou, comprou um docinho escondido. Mas passou despercebido. E quantas vezes nós fazemos isso, queridos? Fazemos as coisas escondidas das pessoas, dos pastores, dos nossos líderes, do nosso cônjuge, mas de Deus nós não podemos esconder nada. Ninguém vai me ver aqui. Os olhos do Senhor te contemplam, meu querido. Para onde você estiver. Não vou estar por aqui, porque ninguém vai me ver. Vão te ver. Então não dá para você fazer nada escondido. O salmista entendia isso. O salmista está dizendo, eu não tenho como fugir da tua presença. Nós, como cristãos, precisamos ter essa consciência que estamos diante
dos olhos de Deus, diante da presença do Senhor, querido. Deuteronômio capítulo 4, verso 39 diz assim: por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Aleluia! Deus está lá no céu, meu irmão, nessa hora, mas Deus também está aqui no nosso meio nesse momento. Aleluia! Não! Só esse Deus, longe de mim, Senhor, como Pedro fez. Senhor, sai de perto de mim. Se jogou nas águas, falou, não quero ficar pela tua presença. É isso que nós vivemos no monte, querido. Nós não queremos, Senhor, a tua presença está aqui, Senhor, e esses são os meus pecados. Eu ando com mentira, eu ando com engano, eu ando fazendo coisas que não devem, Senhor, eu não posso permanecer na tua presença, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus se renova na sua vida para você se aproximar dessa presença permanente e permanecer todos os dias, meu irmão. Não fuja da presença dele porque você pecou, porque você errou. A graça dele te traz novamente para perto e diz assim: você é meu filho amado, eu te gerei hoje. Fica aqui comigo. Não caia na mentira de Satanás. Não caia na mentira do diabo, se afastando dos caminhos do Senhor, porque você pecou. Se converta, se conserte, procure ajuda, mas não saia da presença de Deus. 40 dias, o caminho da santidade. 40 dias sendo confrontados pela palavra de Deus. Tinha dias que era difícil, irmão, escutar, porque era tanta repreensão, irmãos. Quantos dias, quantas madrugadas, o Senhor nos confrontou com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor, querido. A minha desistência, eu não queria desistir dos 40 dias, querido. Não era para cumprir um rito religioso, era para me se converter, irmão. Eu queria estar nos 40 dias porque eu queria que essa presença de Deus permanecesse em mim todos os dias. Eu queria que esse fogo não se apagasse. E não tem outra forma que ele dá a não ser através da oração, leitura da palavra e consagração, disciplinas básicas da fé cristã, mas nós não queremos fazer. Hoje, no meio da igreja, querido, você perguntar, as pessoas não sabem mais o que é um jejum, irmãos. As pessoas não sabem mais o que é um jejum. As pessoas não conseguem passar mais de 30 minutos em oração mais, queridos. E como que nós vamos fazer com que essa permanência, esse Deus conosco, habite em nós, querido, se nós não damos lugar para Ele? Nós precisamos dar esse lugar para o Senhor. Deus está sempre olhando para nós, querido. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não tem essa não, meu irmão. Ah, eu não estou mais na igreja, então eu posso fazer o que eu quiser, vai nessa. Tu vai levar-lhe uma chicotada santa do Senhor. O nosso Deus não é um Deus tirano, querido, mas o Satanás, o diabo, quer destruir a sua vida. Aí você passou um tempo adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, pregando para o Senhor. Daqui a pouco agora você vai dar uma voltinha no mundo. Ah, vai nessa. O diabo quer a tua cabeça, quer destruir com você, quer acabar com a sua vida enquanto você está longe dos caminhos do Senhor, para que você não tenha chance de se arrepender. Diga misericórdia. É isso que o diabo quer fazer. Então os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, querido. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas.
Tudo está diante do Senhor. Lembra daquele WhatsApp que tu mandou? Até aquilo ali ele já viu. O que é a federal, o que é a Interpol diante do nosso Senhor? Aleluia. Não dá de esconder nada dele, meu irmão. A Bíblia diz que está tudo descoberto. E ainda mais, patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Cada palavra, cada pensamento, cada atitude, você prestará contas diante de Deus. Senhor, eu fiz de brincadeira, vai nessa. Senhor, o Senhor sabe, vai nessa. Você vai prestar conta, querido, de cada coisinha que você fez diante do Senhor. Mas essa noite é uma noite de oportunidade, de nós se arrependermos diante do Senhor. Enquanto eu estou pregando aqui, eu quero que você seja instruído pelo Espírito Santo a vir à sua mente aquilo que você precisa pedir perdão do Senhor, se arrepender, endireitar a sua rota e falar: Senhor, eu estou aqui, Pai, eu errei, eu pequei, mas a Tua palavra é luz para o meu caminho, Senhor. E essa noite eu estou sendo iluminado por essa palavra para endireitar os caminhos tortuosos. Ei! Você que está aqui essa noite, escute algo. Você não foi convidado, querido, para estar aqui. O Senhor preparou esse momento para você estar aqui. Para você ter o discernimento do que é a presença permanente do Senhor. Todas as nossas ações, querido. O Senhor nosso Deus vem para habitar conosco. Isaías capítulo 57, verso 15, assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Aonde ele habita? No alto e santo lugar. O nosso Deus habita no alto e santo lugar. Só que ele continua: mas habita também com o contrito e abatido de espírito. Aleluia. Tem aquela pessoa chorona: ah, meu Deus, ah, Senhor, pequei, mas eu corro para os pés do Senhor. Meu Deus, eu pequei, Senhor, eu não amo o pecado, eu sou miserável, Senhor, eu sou fraco, eu tenho caído nesses pecados, mas, Senhor, meu coração é contrito diante do Senhor, eu amo a Tua lei, Senhor, me dá graça para permanecer no Teu caminho, Senhor. É aí que Deus habita, aleluia. Não habita naquele, eu não peco. Não, porque eu tenho 10 anos de crente. Não, jamais pecarei. Abaixo de mim só os querubins e os serafins. Pessoas assim Deus não habita, querido. Lembra daquele pecador? Senhor, sou pecador, Senhor. E aquele homem falava assim: olha, eu dou o dízimo, eu sou crente, eu não falto um culto, eu toco, eu canto, eu prego, eu sou melhor do que aqueles que estão lá no mundão. E aquele que é contrito, a Bíblia diz que o Senhor vem habitar nele. Aquele que é quebrantado, a Bíblia diz que o mesmo Deus que habita no lugar santo nos céus, vem habitar nessas pessoas. Isaías capítulo 66, verso 1 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Um dia, querido, foi em palácios, em templos, em tendas. Hoje é em você. Você não entendeu? Hoje, esse Deus Santo habita em você. Meu Deus, querido. Quando nós entendemos essas verdades, até o pecado, querido, tem medo da gente, até o pecado. Porque nós sabemos quem anda dentro de nós. Nós sabemos que quem habita em nós é o Deus Santo, e por causa que o Santo habita em nós, nós também somos santos. Aleluia! Sede santo como Ele é santo, o Pai Celestial.
Ele é santo. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra será cheia da sua glória. Nós precisamos entender isso, querido. Segundo, a presença manifesta de Deus. Por muito tempo, vimos a manifestação da glória de Deus. Alguns dizem que já passou. Outros dizem que alguns, por ter alguma experiência ruim com a manifestação da presença de Deus, deixaram de acreditar. Mas vamos ficar com o que esse livro nos ensina, diga amém. Então, se está aqui, nós precisamos ter isso como verdades. Eu ainda acredito que o cego pode voltar a ver. O cadeirante pode levantar e andar. Os surdos ouvirem. Teve milagres de cura no monte, querido. Manifestação da glória de Deus. E eu vou lhe falar mais. Nós já somos salvos, diga um amém. Mas nós não somos satisfeitos nem sentados. Nós precisamos agora, para que a Bíblia diz que os sinais seguirão quem? Crê. Como crerão se não tem quem pregue? Mas também como crerão aqueles que têm um coração endurecido? Os Tomé da vida, ainda hoje existe milhares e milhares de Tomés. Mas deixa alguém da sua família pegar uma doença terrível, terminável, e deixa o Deus Santo o curar, para você ver como eles vão crer. Essa é a manifestação da glória de Deus. Então a presença manifesta é quando Deus se manifesta em meio ao seu povo, se manifesta na igreja, se manifesta no monte, nas vigílias, na oração da manhã, se manifesta no seu PGM, querido. Não sei se você conhece, pregador Charles Finney. Esse homem, a história diz que ele passava na rua e as pessoas que estavam dentro das indústrias caíam de joelho, gritando: meu Deus, perdoa-me, Senhor, dos meus pecados. A manifestação da glória de Deus na vida de um homem. Esses dias nós passamos 40 dias clamando a manifestação da glória de Deus em Guajará-Mirim, e nós veremos isso acontecer. Aonde um ambiente está preparado para a glória de Deus, ela é manifestada, querido. Gosto muito de conversar com o meu pastor. E eu já expulsei tanto demônio, irmão. Ainda bem que tem muito crente agora. Mas de primeiro era demônio, chutar demônio, era demônio para tudo que era lado, irmão. Mas todos os eventos que eram feitos, dava esse ibope para o demônio. Já se criava uma cultura que haveria muitas manifestações de demônio. E aí o que acontecia? Manifestação de demônio. Da mesma forma, aonde se prepara um ambiente para a manifestação da glória de Deus, isso também acontecerá, querido. Teve dias de nós não conseguir ficar de pé no monte, querido. E você correr para algum lugar e procurar um lugar para se ajoelhar, e tinha uma hora que não tinha onde ajoelhar, e você tinha que se ajoelhar no cascalho, daqui a pouco estava tudo doído, irmão. Mas porque a presença de Deus era manifesta naquele local. Por causa do ambiente gerado, querido. Não é o monte que é santo, não. Mas ali tinha pessoas gerando um ambiente de glória para a manifestação dele. E isso ainda acontece. Vamos ver Êxodo capítulo 19, verso 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões. Deus chama Moisés. Moisés, eu vou falar contigo. Liberou o povo. Agora vem aqui para o meu monte, eu vou falar contigo. As pessoas vão ver e a partir de ti agora eles vão crer em mim. Mas eu vou manifestar para que eles vejam o meu poder. Êxodo 19, 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte. E muito forte clangor de trombeta.
de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Ah, meu irmão, eu ainda sou daquela época que eu vi muita coisa doida de Deus, irmão. E você acha que eu desisti? Não, meu irmão. Meu Deus, Senhor, pega de novo esse povo, meu Deus. Ah, Senhor, desembaraça, batiza com o Espírito Santo, Senhor. Enche esse povo de fogo, Senhor. Enche esse povo de paixão pela Tua palavra, Senhor. Enche esse povo de paixão pela Tua presença. Enche esse povo de paixão pelos perdidos de Guajará. Isso é a manifestação, querido. Continuando. O arraial todo se estremeceu. A igreja de Israel ficou doida quando viu isso, irmão. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava. Meu Deus, irmão. Tem hora que não dá uma inveja santa desse povo, sim ou não? Não? Só você então. Meu Deus, irmão. Rapaz, imagina chegar lá na serra e um fogo pegando, um fogo que não queima as plantas, que não queima nada, mas um fogo que é possível se ver. Era a manifestação da presença de Deus, querido. E essa igreja estava vendo isso porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. E o povo escutando essa conversa, irmão. Lembra quando o negócio estava pegando fogo na sua casa? Seu pai e a sua mãe brigando, e você fica lá no outro quarto escutando? E aí você via que os seus pais iam intensificando a briga, e aumentando a briga. O povo estava escutando e vendo Deus conversar com Moisés. Moisés falava, Senhor, e Deus, tchum! E o povo olhava aquilo e falava, meu Deus, o que está acontecendo? A manifestação da presença de Deus, querido. Hoje ainda isso é real, diga amém. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. Aqui nós vemos, querida, a presença manifesta de Deus. Durante esse tempo, o povo, essa igreja, viu tudo isso acontecendo. Quantos aqui ainda querem ver a manifestação de Deus ainda aqui nessa terra? Diga amém! Ah, amém. Já contei para você aqui o testemunho, né? Que eu ia nos velórios. Eu ia nos velórios e falava, meu Deus, Senhor, deixa eu colocar no meu currículo também, ressuscitar alguém. E aí um dia uma senhorinha morreu, eu fui lá, irmão. E eu cheguei cheio de autoridade. Hoje essa senhora vai levantar desse caixão, aleluia. Irmão, eu estava tão convicto que eu estava com medo. Se ela levantar, eu tinha corrido. Mas, irmãos, talvez por esse período eu estava errado, irmão. Talvez por esse período eu queria que Deus provasse algo para mim. Mas quanto mais eu pedia isso de Deus, mais eu buscava-o. E Deus é tão amoroso e paciente, eu falo, esse meu filho está buscando com outras intenções, mas ainda assim eu vou derramar da minha graça sobre ele, vou derramar do meu amor sobre ele. E assim acabou, de pouco a pouco eu me convertendo ao Senhor Jesus, meu irmão. Então, essa igreja via isso, querido. E depois vem o profeta Isaías. Isaías, ele ora sobre isso, meu irmão. Foi isso que Isaías orou. Isaías capítulo 64, verso 1. Ó, se fendesse os céus e descesse, se os montes tremessem na tua presença. A mesma coisa que ele ouviu falar de Moisés, agora ele fala, Senhor, abre os céus. Abre os céus, 5 horas da manhã, nós oramos lá no monte pela cidade, Senhor, abre os céus sobre Guajará-Mirim, que Guajará-Mirim seja alcançada, que os casamentos sejam guardados pelo sangue do Senhor Jesus, que todo o espírito da morte, todo o espírito de suicídio caia por terra, que a bênção do Senhor esteja sobre as famílias de Guajará-Mirim. Nós orávamos para que os céus se abrissem sobre Guajará-Mirim e nós cremos que isso aconteceu. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que cremos. Ah, mas vocês não viram nada. Nós não vamos ver, querido.
Mas quando chegar no céu, vem cá, meu irmão, você que fez um monte, você que orou pela cidade, olha, foi curado, foi liberto, esse estava pronto para se matar, esse aqui já estava com a corda no pescoço, e as orações subiram ao meu lugar, e a manifestação os visitou. É assim que nós acreditamos no poder de Deus. É assim que nós oramos todos os dias no monte, durante as 5 horas, irmão, declarando: ah, Senhor, abra os céus sobre essa cidade. Enquanto você não foi, querido, enquanto você estava dormindo, nós não estava criticando você, nós estava dando cobertura, orando pela sua vida. Nós não somos daqueles que, porque fomos lá, você agora é menos do que nós. Não, querido. O Senhor nos deu graça para estar lá, para orar pela sua vida, para interceder pela sua família. Você é tão especial quanto nós que estivemos lá. Aleluia! Então não é porque você foi ou não foi. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. O tabernáculo é concluído. Agora vem a presença manifesta de Deus. Êxodo capítulo 40, verso 34. Diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Verso 35. Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Meu Deus, Senhor. Ah, Senhor. Se um dia nós chegarmos aqui e não conseguirmos entrar nessa igreja, porque o Senhor vai estar aqui, meu irmão. Que todo mundo ficar ali chorando: meu Deus, eu te peço perdão. E as pessoas andando na rua: ei, faz o apelo, ei, ora pela minha vida, eu quero entregar minha vida para Jesus. É isso que é a presença manifesta de Deus. A Bíblia diz que Moisés ia entrar na tenda e estava lá, irmão, a presença. Não tem como comentar. A presença é demais, a glória é demais. Meu Deus, que isso aconteça no nosso meio. Senhor, que isso aconteça na Igreja Batista da Liberdade. A presença manifesta. Nós precisamos ansiar por isso, queridos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus poderoso. Meu Deus. Porque a nuvem permanecia sobre ele. A glória do Senhor enchia o templo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Aleluia! Meu irmão, 40 dias de manifestação de presença. Ah, meu irmão, não são 40 dias não, querido. São 40 anos. Eles vendo aquela cortina de fogo de noite, de dia, aquela cortina de fumaça, para que o sol não os queimasse. Meu Deus, que Deus é esse, querido? Nos mínimos detalhes, manifesta a glória dele. Esse é o nosso Deus. Salomão inaugura o templo. 2 Crônicas 5, do 11 ao 14. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitar os seus turnos. Aqui a briga, irmão, o sacerdote fala assim: rapaz, não é o meu dia, mas eu quero estar, eu quero ver a inauguração, porque eu sei que o meu Deus vai visitar. E aí, querido, a Bíblia diz que eles nem respeitaram. Os sacerdotes tinham o seu mês, o seu ano para ir, mas eles não respeitaram. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmão deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, a um tempo,
tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhes graça. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Meu Deus, irmão. Ainda hoje, querido, a glória de Deus manifestada pode tocar a sua casa, pode tocar o seu casamento. A glória de Deus manifestada pode tocar os seus filhos. A glória de Deus manifestada pode fazer na sua vida, querido. Pode salvar os perdidos. É isso que nós cremos, a manifestação da glória de Deus. Essa é, querido, a manifestação. No Novo Testamento existem várias passagens. Mateus capítulo 3, verso 16, diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. A manifestação diante de todo o povo, querido. O povo de Deus, esperando o batismo do Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que veio habitar em nós. Todos estavam ali, irmãos, e eles ouviram e viram a manifestação de Deus. O Espírito Santo descendo sobre o Senhor Jesus, permanecendo nele, e todos viram. Essa é, querido, a presença manifesta do Senhor. Se nós tivermos, querido, uma vida de oração ativa, uma vida de oração fervorosa, uma vida de oração alinhada com a vontade de Deus, nós veremos a manifestação de Deus. Existem momentos, querido, que nós vamos precisar se retirar para passar tempo com Deus, profundo. Jesus sempre nos ensina isso. Passar muito tempo de oração com Ele. E terceiro e último ponto, querido. Pode subir para cá o louvor já. A presença permanente de Deus. Encerrou o monte, querido. Foram dias intensos de oração, jejum, leitura da palavra. Encerrou. Hoje a nossa maior necessidade como discípulos de Jesus é mantermos essa presença constante, permanente nas nossas vidas. O fogo não pode apagar, querido. Se você está frio na sua caminhada com o Senhor Jesus. Esse dia eu falei, pastor de Porto Velho, ele foi para uma conferência, e ele falou assim: rapaz, Thiago, rapaz, eu fui numa conferência aqui de células, meu Deus, e ele começou a falar um monte de coisa. Eu falei para ele assim: olha, pastor, deixa eu falar algo para o senhor. O senhor pode ter 1000 células, 1000 PGMs, mas se os seus líderes não tiverem uma vida de oração fervorosa, os seus PGMs não vão passar apenas de reuniões frias. Escute isso. Se nós não tivermos mergulhados em oração, em leitura da palavra, em consagração pelos nossos PGM, pelas ovelhas, pela casa do Senhor, nós vamos apenas fazer reuniões para dar comida para as pessoas. E não é isso que o Senhor quer de mim e de você. Ele quer que lá no seu PGM haja a manifestação da glória de Deus. Gere um ambiente nesse seu PGM. Senhor, quando chegar alguém aqui, Pai, toca no coração, fala com essa pessoa, que essa pessoa entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Que ela se entregue para Ti, Senhor. Então nós precisamos, querido, a nossa maior necessidade é nós fazermos com que essa presença permaneça. É buscando o Senhor. É orando ao Senhor. É se consagrando ao Senhor. Gênesis capítulo 5, verso 21 diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém,
viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Isso é uma presença permanente, querido. Enoque cultivava, guardava. Aqui não. Essa presença eu não vou perder. Eu vou guardar. Será permanente na minha vida. Quando vir os desejos do mundo, quando vir as vontades de fazer coisa errada, não, eu tenho uma presença comigo. Ela precisa ser permanente, porque ela está apontando para algo que é muito maior. É a eternidade com o Pai. E eu preciso, então, cultivá-la. Eu preciso guardá-la. Eu preciso continuar colocando lenha, queimando mais, ansiando mais. Não deixe o seu coração se afastar do Senhor, querido. Não caia em uma rota de religiosidade. Nós aprendemos muito rápido a ser cristãos, mas nós não aprendemos a viver o cristianismo. Viver o cristianismo é diferente de aprender, querido, a ser. Então, escute isso, querido. Enoque cultivava isso. Gênesis capítulo 6, verso 11, diz assim: disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Diante de uma sociedade ao qual o nosso Deus que é santo falou: eu destruirei essa sociedade, eu destruirei esse mundo, acabarei com tudo. Tinha um homem que tinha a presença permanente do Senhor com ele. Sabe o que é o mais lindo nessa história ainda, querido? É que por causa dessa presença de Noé, carregando essa presença na sua vida, toda a sua casa foi salva. Deixa eu dizer algo para você. Continue buscando, querido. Ainda que o seu esposo não crê no Jesus que você crê, mulher, continue buscando, porque a sua casa vai ser salva. Esposo, você que está buscando e a sua esposa ainda não crê no Senhor Jesus, continue buscando ao Senhor. Continue fazendo com que essa presença permaneça e a sua casa será salva. Se crer, será salvo tu e a tua casa. É isso que nós vemos. Noé salvou toda a sua família. Até os agregados foi junto, irmão. Os agregados foi junto. Genro. O genro escapou fedendo. Diz que genro não é família. Gênesis 28, 15. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. O Senhor falou isso para Jacó, querido. Jacó, enrolado. Olha, cara, eu se encontrei contigo. Agora é o seguinte, eu vou estar contigo. Querido, Deus está com você. Deus habita em você. Você não está sozinho. Quando você pensa, todo mundo me abandonou. Esse problema que eu estou enfrentando, essa guerra terrível que eu estou passando, essas crises que eu estou tendo. Ei, eu quero te dizer, o Senhor é contigo, querido. E vai cumprir na tua vida tudo o que Ele prometeu. Agora, não espere que Ele prometeu carrão, casona. Ele te prometeu a vida eterna. Aleluia! O que melhor do que isso? Os tesouros celestiais, aonde o ladrão não rouba, a traça não destrói. É isso que nós precisamos. Ele está conosco, querido. Moisés falou: Senhor, eu não quero mais ir, se não for com a tua presença. Moisés pede para Deus: Senhor, eu quero a tua presença. Se a tua presença não estiver comigo, eu não quero ir. Essa é a oração que nós precisamos fazer hoje, querido. Buscar a presença de Deus. Buscarmos ainda mais. A presença permanente é uma promessa do Pai. Mateus 28, 20 diz assim:
ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você estará com o Senhor lá no céu, meu irmão. Mas e aqui? Aqui também, meu irmão. É uma promessa do Pai. A presença vai habitar em mim e você. João capítulo 14, verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. O Senhor quer, querido. Um requisito: o ame de todo o coração. Fique de pé.